Retornamos com mais um podcast aqui pela CDL TV e hoje estamos recebendo o bicampeão mundial de vela e também medalhista olímpico Las Grael, que vai contar um pouco da sua história. Tudo bem, Las? Tudo bem, prazer enorme estar com vocês aqui no CDL e de volta a Sinop. Já conhecia Sinop, Mato Grosso, tem uma identidade que já tem vindo muitas vezes, né, Las? É verdade, tive a oportunidade de conhecer Mato Grosso primeira vez em 99, num período quando eu atuei como secretário nacional de esportes. Então, algumas viagens para o estado, mas no passado recente, proferindo palestras em várias cidades, uma vez já em Sinop, e essa vez aqui rodando, convidado pelo Sebrae. Nessa tua história que você traz para as pessoas, você conta um pouquinho da sua vida, né? Vamos falar um pouquinho de esporte. Como é que foi o Las Grael surgindo para o esporte nesse mundo competitivo dentro da água? Eu sou filho de um militar do Exército Brasileiro e meu pai foi precursor do paraquedismo no Brasil, civil e militar. Mas o lado da vela vinha do lado da minha mãe, né, cuja família tem tradição com vela. Meu avô era dinamarquês e os tios Eric e Axel foram os primeiros campeões mundiais da vela brasileira nos anos 60, ouro e prata em Jogos Pan-Americanos, e foram para 2 Olimpíadas, México em 68 e Munique em 72. Então eles representavam uma referência de orgulho para a gente. Então, quando nós tínhamos acesso a visitar Niterói, cidade onde nasceu o berço da vela no Brasil, e encontrávamos esse lado da minha mãe, dava uma vontade de seguir esse rumo de vida. Mas entre o querer e o poder, né, há uma distância. Nós moramos em vários lugares que não tinha acesso à prática da vela, tendo pai militar. Moramos um período em Osasco, moramos em Vila Militar, no Rio de Janeiro, moramos em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, mas foi em Brasília quando eu tive acesso à escolinha de vela do Yacht Clube de Brasília, no Lago Paranoá. Ali começou a utopia de tentar ser alguém na vela. E como é que surgiu aí a sua indicação para a Olimpíada, né, representar o Brasil e realmente buscar aí essa medalha? A gente começou a competir no plano nacional logo no início dos anos 80 e junto com meu irmão Torben, numa categoria chamada Snipe, nós fomos bicampeões brasileiros em 80 e 81, medalha de bronze no Campeonato Mundial de 81 e campeões mundiais em 83. Mas como essa categoria é pan-americana e internacional, mas não é olímpica, nós então fomos buscar a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 84, onde o Torben foi para a classe Solin e eu fui para a classe Tornado por influência de um primo, que se dispôs então a acreditar nesse nosso sonho. Mas não era fácil, porque a dupla que era atual campeã olímpica na época era justo uma dupla brasileira, que era o Alex Welter e o Lars Bjorkström. Haviam sido campeões olímpicos em Moscou em 80, então parecia que a nossa chance de classificação era mínima, né? Mas aconteceu na seletiva de 84, então chegar à primeira Olimpíada velejando na classe Tornado, que é um veleiro catamarã, eu e o primo Glenn, foi para a gente a primeira grande meta obtida. A partir dali era sonhar com a medalha que veio 4 anos depois. E como é que é representar o país numa Olimpíada, buscar esses títulos? A gente sabe que vocês representam milhões de pessoas que têm aquela esperança, têm aquela torcida toda, não só pelo futebol, mas por todos os esportes. Qual a emoção, a sensação para você como atleta? A sensação, chegar a uma Olimpíada, significa que você atingiu o topo da pirâmide evolutiva do esporte do seu país, para ser aquele que vai representar o seu país naquela modalidade e naquela categoria. Estar entre os 8 melhores, receber diploma do Comitê Olímpico Internacional, é atingir a alta elite do esporte mundial. Mas a medalha, ela é diferente, né? É uma coisa mágica, porque, por exemplo, um esporte como a vela é o esporte que deu o maior saldo de medalhas olímpicas ao Brasil até hoje, mas muito pouco compreendido, porque não há cultura náutica no país. Então, sempre foi visto como um esporte exótico, estranho, elitista. E quando você é campeão mundial, por exemplo, existe um reconhecimento para dentro da sua modalidade internacionalmente. As pessoas passam a respeitar e admirar. No Brasil, pouco se divulga se alguém é campeão mundial de vela, ou de tiro com arco, ou de taekwondo.
Então, mas quando você chega na Olimpíada é diferente, porque quando você obtém a medalha, sobe no pódio, vê a bandeira brasileira subindo ali, sente um frio na espinha, passa uma história de vida, você percebe que a sua medalha, independente se ela veio da vela, da ginástica, do judô, do vôlei ou da natação, por exemplo, você vai impactar a vida de milhões de brasileiros que, ao obterem aquela informação que um brasileiro subiu no pódio, você vai mexer com a autoestima nacional. Aí é um sentimento muito mágico, porque as pessoas, mesmo vindo da vela medalha, criam identidade, admiram e perguntam e aplaudem. Então eu acho que isso é muito bom. O que você traz para as pessoas? Você fala para um público formado por empresários, produtores rurais, operários, né? O que você procura transmitir nessas suas palestras? A vida é feita de desafios. E empreender, seja no mundo da indústria, do comércio, da prestação de serviço, do agro, da pecuária, da cultura, do esporte, por exemplo, tem grandes semelhanças. É a pessoa ter um sonho, ela buscar a vocação, obter o conhecimento, aceitar desafios, planejar, ter metas, lidar com a frustração, e isso é muito comum à vida empresarial ou à vida esportiva. Então, o caso do Sebrae, ele promove uma mentoria, uma capacitação, ele tenta, de alguma forma, dar um suporte àquele que está disposto a empreender ou já está empreendendo para ele poder melhorar o seu negócio. Isso é muito comum no esporte. Muitas vezes a gente tem como inspiração um ídolo na sua modalidade ou em outra modalidade. Eu, por exemplo, sempre admirei Pelé, Zico na Fórmula 1, vendo as virtudes de Fittipaldi, de Piquet, de Senna. De alguma forma você vê a tenacidade, a forma de buscar soluções, a forma de lidar com uma derrota, né? A pressão da imprensa quando você chega no topo. Isso é comum, acho que a todos nós, e a vida empresarial é muito semelhante à vida do esporte, movida de competição, desafios, né, e a busca de resultados. O lucro seria buscar medalha. Exatamente, né? E o lucro não é pecaminoso, pelo contrário, o lucro é aquilo que você vai muitas vezes reinvestir no seu negócio, gerar emprego, trabalho, renda, oportunidade para pessoas que podem participar desse seu negócio. Quando se fala em frustração, às vezes não conseguindo chegar no topo, também no esporte, como também nos negócios, como contornar isso, Lars? A frustração é interessante porque faz parte da vida, desde a vida escolar, acadêmica, na vida pessoal, na vida familiar, na vida empresarial ou na vida esportiva, não é diferente. Então, saber lidar com uma derrota, primeiro, reconhecer a derrota e não atribuir a terceiros o seu próprio fracasso. Então, a vida é feita de escolhas e nós fazemos escolhas diariamente. Você identificar em que momento, quando você obteve aquela derrota, as escolhas que você fez que levaram para um evento mal sucedido, é muito importante para você analisar. A vida é feita dessas bifurcações, o caminho errado que você tomou para na próxima vez não tomar. Então, que tipo de escolha, que tipo de risco que você assumiu? Foi o nosso caso nos Jogos Olímpicos de Barcelona, que tanto eu quanto o Clínio na classe Tornado, quanto o Torben e o Marcelo na classe Star, chegamos na Olimpíada na posição de favoritos, melhores do ranking internacional naquele momento, mas as escolhas que nós fizemos com relação ao material, à estratégia de competição, provou ser equivocada. Simplesmente eu atribuí o meu mau desempenho porque eu estava com uma crise de hérnia de disco, ou a postura predatória de alguns adversários, é do mundo competitivo. Então, aquela Olimpíada que eu fui 8º lugar, o Torben foi 11º, e a vela do Brasil, que gerou expectativa, fracassou, como disseram na época, foi para a gente um momento muito importante de reflexão para poder entender por que nós fracassamos, e foi com essa energia que a gente voltou na Olimpíada seguinte, em Atlanta, 96, onde o Brasil foi o país número 1 do quadro de medalhas da vela, 2 de ouro e 1 de bronze, batendo os americanos em casa, com milhões de praticantes, com um fator logístico a favor deles, os britânicos que investem milhões de libras em ciência, pesquisa, tecnologia, em modalidades esportivas que têm equipamentos, com destaque para a vela, que é uma tradição, um orgulho britânico, ou os espanhóis que foram segundo colocados,
que tem como padrinho da equipe olímpica de vela deles o próprio rei. Tanto o rei Juan Carlos quanto o rei Felipe foram ou são exímios velejadores. Lars, você sofreu um acidente, né? O que isso interferiu na tua vida, claro, e te reergueu? Você buscou nisso uma motivação para seguir até disputando competições? O acidente, ele aconteceu num momento da minha vida que eu julgava que eu estava no auge da minha carreira. Após a segunda medalha olímpica, sonhando com os Jogos Olímpicos de Sydney, que seria a minha 5ª participação olímpica, quando em 98 a motivação maior, porque o Campeonato Mundial de Vela da classe Tornado seria e foi realizado no Brasil, na raia que eu mais treinava, que era a raia de Búzios, no estado do Rio. E naquele setembro de 98 eu vinha me recuperando de uma contusão, praticando um outro esporte que eu fazia em paralelo, que era o badminton. E parei um mês para fazer fisioterapia, fui disputar a Semana de Vela de Vitória, no Espírito Santo, vencemos a primeira regata, vi que eu estava fisicamente bem, e no segundo dia entrou aquela lancha, que infelizmente o piloto não estava atento, entrou na raia de regata, poderia ser qualquer um, talvez estivesse no meu caminho. Então foi lutar pela vida, não mais por troféus e medalhas. Perdi a perna no próprio momento, decepada pelo hélice da lancha, né? Uma coincidência de fatores favoráveis que me levaram a sair vivo daquele evento, e 10 cirurgias que eu passei em Vitória e São Paulo, quando fui parar no Albert Einstein. Então era um momento de reaprender a viver. Sabia que a minha carreira esportiva olímpica tinha acabado, então era um momento de definição de novo rumo, que foi a criação do Projeto Grael, uma escola de vela pública que nós temos até hoje em Niterói, prestes a fazer 25 anos, e a experiência que eu tive também em cargos de gestão esportiva. E depois disso, foi aceitar o desafio de voltar a velejar contra atletas normais, né? E me readaptar às competições de vela e resultados que vieram. Você se considera uma pessoa realizada, feliz? Seguramente. Eu acho que apesar do que aconteceu na minha vida, e quando você passa por um momento de limiar entre vida e morte, e você obtém o direito de viver, eu acho que isso, a pessoa volta com uma força muito grande, né? Eu acho que a gente, tudo na vida são compensações, perde de um lado, ganha do outro, e não posso dizer que a minha vida ficou pior, apesar da minha amputação. Hoje eu tenho uma vida normal, as barreiras arquitetônicas pouco influenciam, então poderia ser mais difícil se você é um cadeirante, por exemplo, rampas, acessibilidade, dificuldade com escadas, mas eu acho que a capacidade de ser feliz, ela não diminuiu. Então, o importante na vida é você ter parâmetros. Se eu fosse comparar o atleta olímpico no auge da carreira, que praticava várias modalidades esportivas, sonhando em várias Olimpíadas ainda pela frente, e me tornar um amputado, um deficiente, talvez eu fosse um infeliz. Na verdade, eu faço a comparação com aquele elemento que teve 2 paradas cardiorrespiratórias e tive nesse limite, né, entre vida e morte, e obtive o direito de viver. E tenho uma vida normal, faço meu esporte, continuo a velejar, apesar de terminar minha carreira internacional oficialmente em 2019, mas velejo por prazer. Então, hoje estou aqui em Sinop, mais tarde estarei em Sorriso, sábado estarei no mar velejando. Que bom. Lars, você destaca uma personalidade hoje no país que você gostaria de destacar, e também gostaria que você deixasse uma mensagem. A gente está vivendo aí um período de insegurança na questão política, econômica, mas você acredita no país? As pessoas podem acreditar que teremos soluções? A questão do país é um problema hoje mundial. Se nós olharmos para outras nações, é um momento de radicalização de opiniões, escolhas binárias entre um lado e outro, intolerância, então, de um lado entender os argumentos do outro. O Brasil vive esse momento, realmente um momento crítico de uma sociedade que teve uma fratura exposta em termos de opiniões que tem uma contradição muito grande.
realmente o quadro político inspira cuidados. Mas não adianta a gente somatizar isso e transformar isso num sofrimento. Então, acho que nós temos que fazer a nossa parte como cidadão, contribuir, gerar exemplo, não apenas criticar o político como se fosse um ente do mal, nada mais é do que a escolha popular. Então, temos que aprender a votar com consciência. Então, essa questão da política me faz lembrar uma frase de um escritor inglês que diz que o pessimista reclama do vento, o otimista espera o vento mudar, já o realista ajusta as velas para o vento que tem. Há uma realidade. O que a gente pode fazer para aproveitar oportunidades, para extrair da crise momentos para você se reerguer, né, para você ter uma visão de negócio, para você poder agir? Das crises surgem as grandes oportunidades. Eu acho que a gente tem que pensar assim. No Brasil tem muitas pessoas sim que eu admiro, mas eu vou estar na sua posição na semana que vem, num grupo que nós temos chamado Personalidades em Foco, um podcast entrevistando personalidades. Legal. E na semana que vem serei eu a entrevistar a pessoa que eu mais admiro no Brasil, que é um elemento do esporte, mas eu acho um cidadão exemplar, que é o Zico. É uma grande personalidade mesmo. Bom, a gente agradece, Lars Grael, por ter disponibilizado seu tempo, vir falar com a gente aqui, nossos associados da CDL e também toda a comunidade que acompanha nossas mídias. É um prazer a gente poder sempre levar um pouquinho desse otimismo para as pessoas. Agradecemos, quem sabe outra oportunidade podemos estar falando mais. Tomara, e agradeço muito ao Sebrae que me trouxe de volta aqui a Sinop, o apoio da Associação Comercial, do CDL, da Polo Palestrantes e do público de Sinop que ontem prestigiou, casa cheia. Então foi uma ótima experiência. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com o bicampeão mundial de vela Lars Grael e também medalhista olímpico, que trouxe um pouquinho da sua experiência aqui no nosso podcast da CDL TV. Voltamos em outra oportunidade.